Respeitável público, bem-vindos e bem-vindas ao programa Metrópolis. Pode se acomodar aí na sua poltrona, porque hoje vamos falar da 7ª edição do Festival Internacional Sesc de Circo, que chega a São Paulo com diversas atrações para toda a família e com um olhar assim especial para o público adulto. Boa noite, Didi. Boa noite. Quanta coisa para fazer na cidade, Cunha Júnior. Muita coisa nesse programa de hoje, né? Tá muito legal, hein? Boa noite, gente. Eu amo circo, e vocês? E eu amo também uma dobradinha de cinema e música. Por isso a gente vai falar dos destaques do Inedit Brasil Festival Internacional de Documentários Musicais. A gente recebe aqui o diretor artístico do evento, Marcelo Alite, no nosso sofá, juntinho da gente, daqui a pouquinho. Mas a pedida é quadrinhos. Vocês não podem perder a conversa que tivemos com o diretor do filme The Flash, exatamente, o Andy Muschietti. O Metrópolis de hoje está veloz e cheio de atrações. La brisa que viene del mar. Começou o Festival Internacional Sesc de Circo. São 21 espetáculos com companhias brasileiras e internacionais, além de uma série de atividades. Noche hasta el mar. É falar sobre uma política hoje que é capaz de assassinar como modo de fazer política. O documentário Corpo Política acompanha 4 candidatas e candidatos LGBTQIA+, nas eleições municipais de 2020. Um filme que traz para o debate quem somos e como devemos ser representados na política brasileira. A gente está construindo o futuro hoje para que um dia talvez o Brasil tenha uma pessoa abertamente LGBT como presidente da República. Acho que mesmo se a gente parasse e acontecesse uma tragédia, eu ia começar de novo, ou música ou alguma outra coisa, e ia conseguir tudo de novo. A história da banda Paralamas do Sucesso chega à plataforma de streaming Star Plus. Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Baroni estão no novo episódio de BIOS, Vidas que Marcam a Sua. Nós 3 somos uma banda que veio para deixar a marca para sempre na música brasileira. Fue un grupo fundamental entre Brasil y el resto de América. Herbert Viana, Bi Ribeiro, João Baroni, os Paralamas do Sucesso. Prazer receber vocês aqui no Metrópolis. Gente, seguinte, estamos aqui para falar de BIOS, Vidas que Marcaram a Sua. Como foi rever esses 40 anos de banda para esse episódio do BIOS? É emocionante. É muito bacana olhar e lembrar com clareza a nossa visão de mundo na época, o acesso que a gente tinha à informação, ou o quanto a gente já tinha conseguido alcançar em termos de divulgação do nosso trabalho. O Paralamas são uma afirmação da nossa identidade cultural. De todas essas bandas do começo dos anos 80, são os únicos que permanecem eles, né? Como é que foi você receber todo mundo na sua casa aí, Bi? Tipo, trazer todo mundo de volta, receber equipe, gravação, como é que foi? Foi um barato. Inclusive, eu estava nessa época morando na casa da minha mãe, de novo. Então, ainda era a minha casa, né? Então, foi muito legal. E ela tem uma serva muito grande, fotos e objetos e coisas, camisetas. Foi engraçado e emocionante. Eu tô aqui num lugar seguro. Se você precisar de mim, pode contar comigo, porque aqui estou. Uma das coisas que eu separei, que eu gostei muito, é que eu gostei das histórias por trás das composições, que o Herbert contava sobre como foi o processo de criação das músicas. Como foi relembrar esse tipo de processo de criação? É praticamente terapêutico. Você, com o teu aprendizado, as tuas conclusões do dia a dia, você fazer o que a gente chama de vômitos emocionais através das canções, isso é muito saudável, digamos, é muito fascinante. Uma visão tão interna do Herbert, uma coisa tão pessoal, acaba
atingindo tanta gente, né? Assim, é um negócio muito mágico, né, que a música te permite. E essa inspiração é um negócio que tem que ser muito bem recebida, né? Porque o Ernest não é um cara que faz música por encomenda. São tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Gente, para encerrar então, agora eu quero saber o que o futuro está reservando para o Paralamas, pelo menos no futuro próximo, né? Vamos em frente, daqui a pouco a gente grava um disco novo. Praticamente é um ano que a gente voltou a tocar do jeito que a gente no anterior, né? Nosso moto depois da pandemia. Pelo menos mais 40 anos, digamos. Porque você não olha pra mim, porque você diz sempre que não, porque você não olha, por trás dessa lente também bate o coração. É mais uma atração que não dá para perder, não é mesmo? E a nossa amiga, nossa colega aqui da TV Cultura, a jornalista Roberta Martinelli, é quem conduz o episódio dos Paralamas do Sucesso. E está nos cinemas o documentário Cor Política. O filme foi feito durante o processo eleitoral de 2020, ano em que teve um recorde, não é, de candidaturas LGBTQIAP+, nas eleições municipais. Cor Política chega aos cinemas com diversos prêmios que ganhou pelos festivais em que passou e mostra as experiências de vida e a luta desses candidatos e candidatas para conseguirem uma vaga no cenário político. Bem-sucedida carreira em festivais, o documentário Cor Política, filmado nas eleições de 2020 por Pedro Henrique França, estreia no Brasil. A partir do momento que eu tenho que lutar para não ser morta quanto mulher, não ser violentada quanto LGBT e não sofrer todo o racismo estrutural quanto pessoa preta, a gente naturalmente exerce toda essa potência de ser um ser político. Esse filme ele é também um pouco da minha história, né? Eu falo muito sobre isso, eu trago a minha voz em primeira pessoa, porque de fato eu me interesso pela política, eu me interesso por um Brasil melhor, eu me interesso para que a gente deixe de ser o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Esse lugar da aceitação, da família, da autoestima, da possibilidade de um outro futuro é algo que faz parte de mim. Então, trazer essas pessoas é também dizer, vamos juntos. Esse corpo demarcado para a morte, para o cárcere, para a não humanização, aparecer na televisão da família tradicional brasileira dizendo, eu tenho um projeto de nação e nós temos. A gente pode ocupar os espaços, mas quando a gente ocupa os espaços para além do que eles aceitam, a gente vira uma ameaça. Meu sonho era conseguir dar conta do Brasil, mas a gente estava filmando na pandemia, ou seja, no meio de uma logística ali que era impossível, mas a gente focou ali em trazer pelo menos o LGBT, ou seja, a gente tem uma mulher lésbica, a gente tem um homem gay, a gente tem uma mulher trans e a gente tem uma mulher bissexual. E aí o filme também é uma convocação para esse lugar de outros despertares políticos. Precisamos de outras Andréias, precisamos de outras Éricas, precisamos de outras Dudas, para que elas não sejam únicas, a gente não pode ficar com essa cota, com esse lugar de 1, 2. Eu fui expulsa de casa, eu fui abandonada pela minha mãe e minha mãe hoje é a pessoa responsável por eu ser quem eu sou, porque ela compreendeu a importância do afeto, do amor, da família, da espiritualidade que não é calcada no ódio, na violência. Então eu acho que esse filme também tem um chamado de amor, tem um chamado de resgate das famílias LGBTQIA+ do Brasil, que são dilaceradas e destruídas pela intolerância, pelo preconceito e pelo ódio. Os conservadores da sociedade ficam usando o nome de Deus para se eleger, para pregar o ódio, mas na realidade eles não servem a Deus com isso nenhuma, porque se eles servissem a Deus, eles iriam saber que Deus é amor. E se é amor, o amor move tudo, né? Amor não quer que mate, que roube, que deixe um morador de rua, um LGBT sofrendo. O cinema, ele deixa um documento, né? Ele deixa documentado pra gente um tempo. São trajetórias heróicas, né? Mas também é muito duro. Toda a minha trajetória política vem dela. Minha mãe se elegeu vereadora aos 35 anos de idade pela primeira vez na nossa região em Macaé.
Era a única mulher vereadora na região. Ela fazia as sessões da Câmara com pinico na bancada para reivindicar um banheiro feminino no plenário, que não tinha na Câmara, né, mãe? Quando eu vejo os momentos que eu senti, que eu vi, que eu vivi, hoje aqui com o documentário, eu vejo que valeu a pena. A solidariedade das mulheres lésbicas, da comunidade LGBT como um todo, foi uma coisa surpreendente. E foi, sem dúvida nenhuma, o que ressignificou a minha vida. As pessoas precisam começar a olhar para a política e para a sociedade como um todo e se perguntar aonde está a diversidade. A diversidade é um conjunto importante da sociedade. Ela constrói, ela agrega, ela valoriza a democracia. Então eu acho que esse filme, ele traz um alerta, ele traz uma provocação e com certeza ele amplia esses olhares. E o cinema é um lugar que traz um acesso maior às pessoas. Não há democracia sem LGBTs, não há democracia sem mulheres, sem negros, sem os povos indígenas, sem a pluralidade da sociedade. E nós somos essa pluralidade também. Acho que o horizonte do filme é sobre esse lugar de recuperar a beleza, de recuperar a autoestima, essa fome de viver, que é o que nos move. É ser um ser que luta e faz valer assim, a mudança e que enxerga a esperança no nosso respirar mesmo, enquanto pessoa preta e mulher LGBT. Vamos juntas. E o circo, você gosta? Tem Festival Circos em São Paulo até dia 25 de junho, com espetáculos incríveis, muitos temas adultos. É claro. Que temas? Escassez da água, um exemplo. A objetificação do corpo feminino, outro exemplo. Vocês não podem perder, a mostra está muito legal. Ao longo do programa, a gente vai mostrar hoje algumas companhias que participam dessa edição do festival. Uma delas é a companhia Um Cara, que apresenta Vazio. O espetáculo reúne artistas da Alemanha, Colômbia e China, misturando técnicas aéreas circenses, recursos tecnológicos, música ao vivo. Dá uma olhada, veja como é. Certainty. If you're not buying the product, then you are the product. The state of emergency is the rule of law. The war is ended in the name of peace. Metrópolis de volta para falar de estreia. Sim, tem super-herói nas telonas, Cunha Júnior. Com certeza. É claro que ele sabe, né, gente? E você sabe? The Flash, o personagem mais rápido dos quadrinhos, ganhou um filme para chamar de seu depois dele ter feito algumas aparições em outras aventuras do universo da DC Comics no cinema, né, Cunha? É o mais rápido mesmo? Ou Por tem quê? algum outro? Você... Será que é o Superman? Ó, dilemas nerd, não é mesmo? O filme ainda conta, Didi, com a volta de um velho conhecido, muito legal. O Batman, interpretado pelo Michael Keaton. Todo mundo queria ver. Eu gosto. O nosso repórter Ricardo Novaes conversou com o diretor argentino, aliás, o Andy Muschietti, que falou sobre os desafios de adaptar o velocista Escarlate. Hi. I love you. Thank you. Passing you into Mr. Wayne. No, please don't. I need you here now, Barry. Hi, Andy. Nice to talk to you again. You too, man. Welcome to Nice Metropolis. to see you. Thank you. How do you see the Flash journeys in this film? Well, the Flash journey starts with a very pure and loving desire of Barry to reunite with his mother. That's the emotional premise of the film, and it starts there, and then it becomes a very big adventure. I went back in time to save my parents. But instead, I completely broke the universe. I'm a huge fan of Tim Burton, Batman's films, so I want to know how was it for you to have Michael Keaton on set? It was one of those experiences that you know, it's a bit of a once in a lifetime situations. I grew up with reading comic books, and Adam West Batman was very important in my early childhood. But then Tim Burton made his movie and changed everything.
the impression that Michael Keaton left in a generation was incalculable, was massive. And I never thought that, I think nobody thought that Keaton would come back as Batman, and let alone that it would be me. You want to get nuts? Let's get nuts. What was the biggest challenge to bring a superhero to screen? Because you come up from the horror film. Yeah. Your last movie was It Chapter 2, right before. Yeah. Probably technical, like everything else was very exciting to me. Like creating, my own version of superheroes, of course, respecting the universe and respecting the mythology. But I had to, of course, making a movie implies bringing things from your own instincts and your own desires, and making a movie that would please yourself as well as the fans. No matter what we do, we're not going to be able to fix this. No! Nobody dies! Vamos levar as crianças ao cinema, né? Como um disfarce para ir ao cinema ver os super-heróis. E aí, vamos continuar na telona? Porque a gente vai falar agora de cinema e de música. Tem combinação melhor? Desconheço. Começou a 15ª edição do Inedit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical, que a gente acompanha todo ano. E esse ano são 68 filmes nacionais e internacionais exibidos em diversas salas de cinema aqui de São Paulo e também com uma programação online que você pode assistir da sua casa, você está aqui em São Paulo ou de outro lugar, de graça. A gente, claro, vai dar alguns destaques para vocês dessa edição e o diretor artístico do Inedit está aqui com a gente, o Marcelo Alite. Que bom, Marcelo. Bem-vindo. Bem-vindo ao estúdio do Metrópolis. Tudo bom, obrigado pelo convite. Olha, eu estava lá na abertura com o Chique Show, o documentário do Chique Show. Um sucesso. Que legal, né? Que bom que é ver o documentário, o Festival de Documentários entrando na cidade, as pessoas indo ao cinema. A gente precisa ocupar as salas de cinema, né, Marcelo? Olha, precisa. Depois da pandemia, realmente deu uma caída muito grande. É entendível, né? Porque, assim, a gente passou muito tempo vendo audiovisual em casa, né? No computador ou na TV e tal. Então, as pessoas ficaram muito em casa. Mas o cinema já abriu, já voltou. Enfim, as salas, pouco a pouco, estão ganhando uma nova vida e, enfim, o Inédito vem aqui pra gente encher as salas de cinema de novo, né? Ah, Inédito. Eu gostei de ter ido na tela grande ali, ver o som. Foi demais. E ainda a gente tá falando de música, né? O som do cinema ajuda a gente a entrar na atmosfera. Esse ano, o festival tá debutando. Temos comemorações, então. Estamos fazendo 15 anos, estamos debutando, é uma festa de 15 anos e a gente está fazendo uma programação especial para esses 15 anos, que é uma mostra teenage, né? A gente selecionou 8 filmes sobre a adolescência, né? Que vai desde 1900 com o filme Teenage, né? Que aborda um pouco a criação da juventude, né? Que é de 1900 a 1945. Enfim, resumindo muito, com a Revolução Industrial e 2 guerras, os homens foram por fronte, as mulheres foram para a fábrica e as crianças também começaram a trabalhar para ajudar em casa. E nesse pequeno dinheiro que ficava, claro, uma boa parte ia para casa, mas com esse pequeno dinheiro que os jovens ficavam, criou-se um mercado juvenil. Então, esse filme conta como esse mercado foi formado. A partir daí, a gente tem filme com Frank Sinatra, Elvis, Roberto Carlos, Backstreet Boys, o K-pop e terminando com o trap americano. Então, a gente consegue contar 120 anos de história aí com alguns documentários. É bem legal. Que interessante. É bom a gente pensar a juventude. Já pensei no Cunha Júnior, que gosta desse assunto, fala pra gente do James Dean, que inaugura também esse espírito transgressor da juventude. Cunha Júnior vai gostar dessa mostra, não, Júnior? Com certeza. Bom, vamos dar alguns dos destaques. Eu sei que é difícil, entre mais de 60 filmes, a gente pensar alguns destaques, mas coloca na sua lista aí, porque tem filme do Scorsese. Tem um filme do Scorsese muito legal. Uau! É muito legal, chama Personality Crisis, e é a história do David Johansen, que ele era o vocalista do New York Dolls, uma banda que é percussora, assim, um dos
protótipos do punk, né? E no dia que ele faz 70 anos, ele decide fazer um show, uma espécie de um stand-up no bar favorito dele em Nova York, junto com uma banda. E ele vai contando a vida dele e a banda vai tocando as músicas que foram parte dessa vida, né, dessa carreira dele, e é muito legal. É dirigido pelo Scorsese e também pelo David Tadeschi, que é o diretor daquela série Vinil, né? E é um filme muito bacana, muito divertido. As histórias são engraçadíssimas, porque David Johansen é uma figura, assim, é um ponto fora da curva, é uma peça raríssima, mas, enfim, esse é um filme muito legal, muito divertido. Eu gosto também porque aí a gente tem uma experimentação na estética, uma outra forma de ver documentário. É bom que nesse festival a gente consegue, né, ter experiências muito diferentes de cinema. Cinema nacional, destacamos aqui o filme da Isabel Nascimento da Silva. De Você Fiz Meu Samba. Ah, é uma delícia esse filme. É uma delícia porque essa é a história de... Acho que são 5 viúvas de compositores de samba no Rio de Janeiro. E, de alguma maneira, assim, a parte de ser uma história familiar, de famílias, né? Elas também são as guardiãs de um espólio da cultura brasileira importantíssimo, né? Então, esse é um filme muito legal para a gente não só conhecer a história desses sambistas e também a maneira como a obra deles é preservada, né? E também, de alguma maneira, também é o ganha-pão dessas famílias, né? Então é uma história muito legal, assim, ele é pouco musical no sentido de artistas tocando e não sei o quê, mas tudo respira música, tudo respira a esse espólio, de alguma maneira, da cultura brasileira. E é interessante quando você transita aí nesse universo mais privado e entende também a força dessas mulheres também construindo essa obra junto. Exatamente. Eu acho isso interessante. Vamos para mais aqui, para dar tempo da gente falar de mais 2 filmes interessantes. Carmine Street Guitars. Um filme do Roman, um filme, eu acho uma delícia esse filme. Roman é o nosso convidado internacional desse ano, ele é um cineasta canadense. Ele dirigiu muita coisa, produziu muita coisa e agora distribui mais coisa ainda. E a gente pensou na filmografia dele, que é extensa, alguns filmes musicais, e Carmine Street Guitar, que é acho que a última produção que ele fez, é sobre uma loja em Nova York, uma luthier, que constrói guitarras a partir de madeira de demolição da cidade de Nova York. E como ele mesmo diz, você vem aqui tocar um pedaço da cidade, né? E é um cara que já fez guitarras para Lou Reed, para Bob Dylan, para Patti Smith, enfim, ele é um senhor luthier. E a loja é sensacional, Incrível, porque assim... a gente vê as imagens ali. Quem tá no caixa é a mãe dele, velhinha. Aí ele faz as guitarras junto com uma moça mais nova, também muito espirituosa, assim, engraçadíssima. E esse é o dia a dia da loja e a gente vai vendo de segunda a sexta como funciona a loja. E a galera que aparece na loja... numa terça-feira assim, Jim Jarmusch, o pessoal do Wilco, enfim, tem um monte de gente muito interessante que vai lá não só comprar guitarra ou mandar arrumar a guitarra, mas para conversar. Que né? legal, então trocar tem ideia. papos ótimos, muito gostoso. Gente, é pra ver tudo. Esse aqui eu vou ver com certeza. Sonic Fantasy. Quer dizer que é uma pessoa responsável pelo som do Thriller? Ó, essa é a história da gravação do Thriller e contada pelo técnico de som, que era nada mais, nada menos que o braço direito do Quincy Jones. A nível de, assim... O Quincy Jones falou, isso aqui tá precisando um pouco mais de sal e pimenta. Então eu sabia que era 3 hertz mais para a esquerda. O nível de entendimento entre os dois é fantástico, né? E tem todas as figuras que passaram lá. Paul McCartney esteve nesse disco. A banda que tocou era o Toto, né? Que são uns músicos sensacionais, né? Então não é só da faixa, é do disco todo, a do gente disco tá falando. todo e da concepção do Michael Jackson indo escrever as letras no táxi. Michael Jackson indo pro estúdio, ele ia escrevendo as letras no táxi, batia com a galera, não é isso, não é. Então, assim, e também a pressão da gravadora. Porque, assim, segundo o filme, isso eu fui pesquisar e realmente era assim, a venda de discos naquela época estava caindo. E aí era uma maneira da indústria salvar a venda de discos e precisavam de uma bomba para soltar no mercado depois do Off the Wall, né, que era o disco anterior do Michael Jackson. Então, a pressão da gravadora, a pressão do Quincy Jones, a pressão do próprio artista, do próprio Michael Jackson, para que tudo ali fosse perfeito,
foi muito interessante. E tem vários altos e baixos nessa história. Vale muito a pena ver esse filme, que é bem legal. E realmente, a gente tá olhando toda essa cena com um distanciamento. E a gente sabe que eles conseguiram. Agora a gente sabe que é o eles disco mais conseguiram. vendido de todos os tempos. Pois é. Mas naquela época, nossa, será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar Porque certo? muda o som. Assim, ele na produção, ele usa algumas coisas. Tem um dado que eu acho muito legal, que ele microfonou os pés do Michael Jackson. Porque o Michael cantava dançando de alguma maneira no estúdio, ele não conseguia ficar parado. Então ele falou, vamos microfonar o pé também. E eles usaram isso. Gente, estou perguntando o documentário todo aqui. Você tem mais perguntas? Tem muitas capas de som esse disco. É fantástico. Pronto. Gostou? É isso. Estamos aqui com dicas anotadas e com um festival aí com muito filme e muitos filmes de graça, né? Olha, quase toda a programação do NET é gratuita, só no Cine Sesc que ela é cobrada. Enfim, a gente respeitou a política de preços do Sesc, mas todas as outras sessões são gratuitas. Tem também online, né? Tem vários filmes que a gente conseguiu trazer online. Internacionais são poucos, mas nacionais são muitos. Então, nas plataformas dos nossos parceiros, como o Itaú Cultural, a SPCine e também o Sesc. E na nossa plataforma, no Inédit TV, começa todos os filmes que a gente conseguiu online na segunda-feira. Tudo gratuito, mas você precisa ir lá e se cadastrar, só botar o seu e-mail, criar uma senha e ver os filmes tranquilamente. Cunha Júnior, você continua apresentando o programa que eu já estou saindo para ir para o Inédit. Não, eu já nem sei mais o que eu vou falar aqui, porque eu estou prestando tanta atenção na conversa de vocês e estou perdido aqui o que eu vou assistir. Aliás, eu fiz uma entrevista muito legal, sabe com quem? Com o Marcelo Machado e o Alexandre Guerra, sobre Villa Lobos em Paris. Pô, que é assim, ó, é uma lição de como fazer um documentário com muita criatividade, não é? Porque eles tinham pouco material do Villa Lobos e eles mostram Villa Lobos em Paris. É muito legal. É uma delícia, É sensacional. É uma dica que eu dou. Eu fiz matéria, vai na semana que vem. Obrigada, Marcelo, obrigado, hein? Muito obrigado. Estou perdido aqui. Esse teenage aqui, cara, eu quero ver tudo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Continuamos falando do Festival de Circo do Sesc. A companhia Recirkel, da Hungria, traz para o festival o espetáculo Solos Amor, que mistura circo contemporâneo, dança e teatro. A companhia leva para os palcos, né, alguns questionamentos. Quantas pessoas, ideias e coisas podemos amar durante uma vida? Uma pergunta, né? E de quantos modos diferentes? Outra pergunta. Então fiquem com um pouco da apresentação e a gente volta já já. Muito bom, e a gente encerra o Metrópolis de hoje falando de mais apresentações do Festival Circos. Tem atrações para todas as idades e públicos. São 10 espetáculos internacionais e 11 nacionais. 13 unidades do Sesc em São Paulo e em Guarulhos participam do festival, que ainda tem oficinas, mesas de discussões e intervenções. Uma delas vai encerrar o festival. É no domingo, no dia 25 de junho. Um cortejo circense vai percorrer ali os arredores do Sesc Avenida Paulista, com números de perna de pau de 5 metros de altura, palhaçaria, malabarismo, vai ser muito legal. É uma criação coletiva dos grupos Companhia A Fuma do Togo, Pernaltas do Orum, Trupe Baião de Dois e o bloco Ilu Obá de Minha, aqui de São Paulo. Hoje, amanhã e domingo tem um grupo vindo da Guiné, a Companhia Baobá, que abre o festival com números acrobáticos e o tema é a disputa pela água. É o espetáculo IE, olha, de tirar o fôlego. Eles se jogam mesmo, sem rede de proteção. Veja aí.
Bom, e com essas imagens lindas aí do IE, da companhia Circos Baobá, da Guiné, a gente encerra o Metrópolis de hoje. A gente se vê na segunda-feira, às 7h10 da noite. Um bom fim de semana, tem muita curtição, né? Até lá. O canal do Metrópolis Programa tem mais conteúdos imperdíveis, como esse que você acabou de assistir. Fiquem com a gente e aproveitem muito mais. É só clicar no sininho que a gente te avisa sobre os próximos vídeos. Até lá!